pessoal, eu sou o Pacete, editor de Forbes Tech e Forbes MKT. Esse é mais um episódio do podcast onde a gente conversa com lideranças de marketing, especificamente os CMOs, falando sobre negócios, tecnologia, inovação, mas principalmente a mudança dessa disciplina que é tão interessante, tão importante para os negócios. Hoje eu recebo o Gustavo Aguiar, ele é CMO América do Sul para General Motors, GM, e ele vai falar um pouquinho aqui não só sobre a GM em si, mas um pouco da trajetória dele. Ele tem uma mescla interessante aqui de segmentos específicos, né? Indústria de alimentos, bens de consumo, startups, que conectam muito com o momento que ele está hoje de olhar para uma indústria que se tornou uma indústria de tecnologia e mobilidade. Gus, obrigado, bem-vindo. Finalmente você aqui. E Prazer. tá bem vestido, hein? Pô, tá vendo? Caramelo. Estamos aqui na cor do momento. É a cor do ano, é a cor do ano. Querido, antes de entrar um pouco nesse universo de GM, que enfim, tem muita coisa pra gente falar, como eu mencionei aqui, né, você já passou por algumas indústrias emblemáticas, indústrias de legado ali, tradicionais, e indústrias disruptivas, entre aspas, né, startups. Rapidamente, conclui aí esses quantos anos já de experiência? Acho que uma história engraçada de ter passado por vários lugares são empresas centenárias, empresas consolidadas, estabelecidas, com um legado muito forte. Toda hora que você chega, e eu tive esse privilégio de chegar com um olhar ou até um pedido de nos ajude a transformar, faça parte da equipe que vai transformar, é muito complicado, né? Você olhar para esse ecossistema super delicado, falar, ainda cabe mais transformação, já são empresas super disruptivas, com produtos, com processos de inovação diferentes. Então, se eu vou para uma Johnson's, uma Nestlé, agora na GM, essa coisa do agregar ao time que já está transformando, acelerar uma transformação que eventualmente andou de lado e tudo mais, é uma responsabilidade muito grande. E é engraçado como você olha para trás e fala, cara, eu virei o cara de transformação, sou o cara que sou chamado para determinado momento agregar num time, trazer um olhar diferente para poder acelerar. E a gente viu isso no processo dentro da Johnson Johnson, como a gente acelerou toda a parte digital da Johnson Johnson, pensando em econometria, como na Nestlé juntar e pensar em um grande One Nestlé, que já é uma lógica comercial para o marketing, fez muito sentido. E agora na GM é um parque de diversões, de possibilidades, falando de tecnologia, falando de movimento de pessoas. Um- é uma história que é parte da família. Você não compra um carro, você escolhe ter um novo membro da família ali, e aí tem toda a discussão aonde ele dorme, tem garagem, não tem garagem, compro capa, não compro capa, por onde, como eu levo ele para passear, quem pode andar nele, quem dirige, quem não dirige, quem cuida, quem não cuida, quem usa os features, quem mexe no rádio, quem não mexe. É tão complexo quanto a adoção ou tomar uma decisão de um casamento. Pra gente do marketing é maravilhoso. Essa característica tua é interessante, né, você tem ali o chapéu do marketing, mas acho que de todos os exemplos que você deu aqui, muito associado à inovação, à transformação. Eu nem mencionei, você tem um lado empreendedor também, né, mas o que te levou para isso, assim, da tua característica como executivo, o que te levou para esse lado de estar associado à transformação? Isso é muito engraçado, quando eu escuto: "Ah, mas você é um executivo", eu falo: "Caramba, não era para ser um executivo, né". E a minha formação é comunicação. Eu achei que eu ia trabalhar ou em produtora ou em agência, numa parte de planejamento criativo ou até eventualmente, bem no início lá, eu achei que eu tinha algum talento para criação. Me provaram errado, falaram: "Não, sai, não é aqui". E o que aconteceu foi um entendimento muito rápido de que, sem o suporte necessário, sem uma rede de apoio necessária, ideias muito diferentes, alternativas, complementares do marketing, da comunicação, da criatividade, não voam. E aí você tende a ficar no básico do dia a dia. Porque se você não vai um degrau a mais, uma história a mais, porque você não tem verba, porque você não tem apoio, porque você não tem credibilidade, a história não anda. Então eu entendi que só fazer o enorme trabalho que é colocar campanha no ar, pensar na estratégia, preço, produto, ponto, o marketing, não era suficiente. Eu tinha que ser muito amigo do CFO, eu tinha que ser muito amigo da fábrica, eu tinha que ser muito amigo do supply, eu tinha que ser muito amigo do compliance, de todas as áreas, para poder, olha, eu tenho uma ideia diferente. Tá todo mundo comigo? A ideia é nossa? Pô, a ideia é nossa. Essa ideia nova andava. Essas ideias novas começaram ao longo do processo a serem chamadas de
crescimento, novas linhas de rentabilidade, novos modelos, uma tecnologia nova. Então, tive de novo o privilégio de falar muito de data-driven, orientado para dados, marketing e tudo mais, muito cedo. Viver isso muito cedo, viver a monetização do conteúdo muito cedo, ainda na minha época de empreendedor. Entender que não adianta mais ficar criando perfil comportamental nas redes sociais, isso tem que ter um olhar, tem que ter uma mídia por trás, você tem que saber para quem que você está falando. Então esse jogo de negócio e negócios criativos sempre teve comigo ali e acabou moldando um lado aonde, junto com vários outros, um olhar do marketing um pouco diferente, mais voltado para essa comunidade e para o incremento. Eu sempre falo, tem que ser um bloco de crescimento na linha do CFO, do financeiro. Ele não tem que olhar para mim como uma despesa, porque isso sempre vai me apertar. Ele tem que olhar e falar, será que aqueles malucos lá da área do Gustavo tem uma solução? Vem um incremental dali? E aí a nossa loja está sempre aberta para receber essa dúvida. Você consegue ajudar? Consigo. O ajudar você consegue incrementar no negócio? Consigo. A solução é a alternativa. Você vem comigo fazer algo que a gente não fazia até agora? Vou. E aí a coisa veio mudando. Você tem uma característica que eu até aprendo muito com ela nas nossas conversas, ao mesmo tempo que você tem um lado inconformado, né, de chegar e não, a gente precisa movimentar isso aqui, eu acho que você faz uma leitura muito boa do mundo corporativo e das regras do mundo corporativo, e aí você tenta eh, o ponto de equilíbrio ali. E muita gente que está acompanhando aqui, se identifica um pouco com isso, assim, como que eu trago tá, eu tenho esse olhar de, não dá para ficar parado, a gente precisa, né, a gente tem que ter foco, mas a gente precisa evoluir, é até uma questão de sobrevivência, mas eu tenho e cada empresa tem o seu mundo corporativo, tem as suas regras. Como que é, cara, esse ponto de equilíbrio entre, respeitar e entender, né, você deu o exemplo aqui, o tanto de interlocuções diferentes que hoje um profissional de marketing tem, mas ao mesmo tempo puxar a companhia. Na teoria é uma coisa, na prática eu imagino. Na prática, a gente sempre tem que achar qual é o ângulo daquele momento, qual é o ângulo que corresponde, estimula a toda todo o negócio daquela companhia. Então, às vezes a gente pode chamar isso de cultura. Então, você tem que entender muito rápido qual é a cultura da companhia e a cultura dos líderes e do grupo da companhia. Às vezes elas não estão em sintonia e você tem que achar um jeito ali de talvez criar essa sintonia. A comunicação tem essa beleza. Um plano de marketing muito bem orquestrado tem essa beleza de acalmar um momento difícil e as pessoas olharem e falam: ficou tão legal isso, olha que bacana. Não quero nem saber se vendeu ou não, porque é tão óbvio que isso está agregando para o todo, que isso constrói, que tem um lifetime value nisso que está sendo feito, que esse momentum é muito importante. Então, ler o momentum é uma coisa que eu aprendi com meus diversos líderes e pares. Eu hoje sou, de verdade, pode soar meio blá, mas eu sou uma colcha de retalhos de experiências que eu tive com pessoas muito mais resilientes do que eu. Pessoas com muito mais navegação corporativa do que eu. Pessoas muito melhores em tecnologia do que eu. Pessoas muito difíceis corporativamente, mas que eram percebidas, não, mas essa pessoa entrega. Ela é difícil, ela aperta e tal, mas essa pessoa entrega. Então, eu tive esse privilégio de conviver com muitas pessoas, ou como clientes internos, como pares, como chefes. Então, eu tenho uma caixinha de ferramentas e eu gosto de observar, de aprender, eu gosto de gente. De falar, opa, conheci, posso colecionar mais um comportamento aqui para na hora-chave de um momento, de uma cultura nova, de interagir com um grupo novo. Essa eu vou puxar daquele ano, daquele momento, daquela reunião que eu mandei mal, mas o meu chefe ou o meu par mandou super bem. Eu falei, opa, agora essa é a hora de eu usar aquela ferramenta que eu não tive oportunidade naquele momento, eu vou usar de novo. O mundo corporativo permite isso, né? A governança, os rituais e tal, de certa forma eles se repetem e você se vê numa espiral nitiniana produtiva. Cara, eu já tive nessa reunião em outro lugar, em outro prédio, em outra idade e eu mandei mal, agora eu posso mandar bem. Porque eu aprendi com aquelas 3 pessoas que foram incríveis e isso vai funcionar muito bem aqui. Então essa coleção de experiências e de grandes mentores positivos e negativos me ajuda a ter um pouco mais de visão para poder interagir com o momento. Interajo da melhor maneira?
A gente pode discutir, mas eu tenho uma caixinha de ferramentas que eu gosto de discutir com o time também, para que eles possam usar essa caixinha de ferramentas o máximo possível. Quando você fez a transição Nestlé, GM, eu sempre gosto muito de entender o bastidor, né. Eu fico pensando assim, como será que é a agenda, né, de alguém que faz essa transição, que chega num lugar, e você está falando muito sobre ler a cultura, eu acho isso super interessante. Você até deixou claro, em alguns pontos, como que se faz essa leitura da cultura, mas de forma um pouco mais prática, como se lê a cultura de uma empresa? É na observação, é na conversa, você falou do ritual, você falou, enfim, onde que tá essa leitura? Não tem muita regra. Eu uso meio uma lógica de pessoas, publicações, que aí é a persona que a empresa se coloca, É o olhar externo, né? né, e resultados. Então eu busco, quando eu vou interagir com um parceiro de mídia, plataforma digital, dependendo da parceria, e eu gosto de parcerias muito próximas, onde a gente tem a liderança não terceirizada, então que eu entenda qual é a cabeça comercial de um parceiro, ou qual é a cabeça comercial de uma empresa que eu vou, qual é a cabeça comercial e estratégica de uma área onde eu trabalho, quem são as pessoas que estão liderando. Porque eu posso dirigir um carro que não é de performance de uma maneira mais agressiva de performance. Então, é performática aquela direção. Eu posso dirigir muito cuidadosamente, muito tranquilamente um carro mais bravo, um V8, um muscle car, né? Posso pegar um Corvette e dirigir de uma maneira muito tranquila. Então depende muito de quem está na direção ali e quanto essa pessoa na direção é aberta para mais ou menos interferências, o quanto essa pessoa me dá de pistas que ela está aberta hoje, 20 anos depois, a contratar alguém que vem para transformar, ou que o briefing é transformar, ou você está contratando alguém que nos últimos 10 anos só transformou ou participou de agendas de transformação e agora você quer que a pessoa ande de lado. Né? Eu lembro de uma pessoa que me contratou e falou: ó, cuidado, esse seu último cargo aí de diretor de transformação, aqui, a gente não vai transformar nada, hein? Aí os dois deram uma risada, mas a gente pode evoluir umas coisas e fazer de um jeito mais legal. Pô, eu adorei ali e foi uma das maiores parcerias que eu tive nos últimos tempos, né? E a gente transformou muitas coisas juntos e deu risada depois de ver que legal. Olha como a gente transformou sem o peso da quebra na transformação. Então quem está dirigindo esse carro? Pô, a química bate, os princípios batem, a visão de curto, médio, longo prazo bate. Vou trabalhar bem com essa pessoa. Vou saber passar pelas durezas que eventualmente essa pessoa passa para mim. Depois eu olho em que ambiente essa pessoa vive. O que são essas publicações. A pessoa é super acelerada, mas eu só leio, só vejo publicação em muitos meios hoje, interpretação, ou o que você falou. O olhar externo é que a pessoa é solta, mas o lugar é duro. Tá bom, talvez seja uns 50%, né? E aí eu vou olhar para o resultado. O resultado, eu vou pegar uma história que vem muito mal e eu vou poder ajudar a melhorar, eu vou entrar num lugar que está voando e qualquer coisa que eu faça pode dar para ir mais ainda, eu vou pegar uma história muito estável, muito baunilha ali, que talvez não tope uns sabores diferentes, uns formatos diferentes, e aí eu faço a minha análise. Dá para apresentar a baunilha de um jeito diferente? Dá para ser uma baunilha muito mais legal, num shape diferente, num olhar, tá? Eu tô aqui nos 50%, mas tem uma vontade de ir além. Eu tenho vários mercados, ser South America agora me dá um Brasil que é gigante, mas eu tenho um mercado que até ontem estava meio dormente, literalmente, e agora está voando, que é a Argentina. A gente tem exportações crescendo no nosso PNL, no nosso número aqui das nossas fábricas, porque a gente está exportando muito mais para a Argentina. O primeiro lançamento elétrico da Argentina foi nosso. A gente chegou primeiro que os chineses. E está voando. O Spark é uma comoção na Argentina, é aqui no Brasil também. Então essa leitura começa pelas pessoas. Quem está guiando? Que máquina é essa? Como que essa máquina é percebida? Pô, que legal, essa pessoa está guiando a máquina de um jeito diferente. Mas e qual é o resultado? Está ganhando a corrida? Está chegando primeiro? É uma corrida de regularidade? Está dentro da regularidade? Que legal, vale a pena fazer o movimento. Então, você imagina o quanto foi difícil tomar essa decisão, porque eu estava numa máquina muito bem azeitada, com pilotos e parceiros incríveis na Nestlé, e aí veio um negócio falando, falei, nossa, mas é muito bom para ser verdade. É de verdade? Posso conversar com mais uma pessoa? Posso mais uma? E uma hora me colocaram com o board inteiro ali para conversar. Falei, cara, é aquele momento difícil, né? Como que eu saio de casa? Nestlé para mim
era uma casa. Eu me sinto ainda muito confortável. Tenho grandes amigos corporativos e pessoais lá. Deixei um time que quando eu encontro, uau, que, né, é uma saudade de estar junto. Mas do outro lado, os desafios, a possibilidade, o acolhimento que aconteceu na GM, caramba, que bom que eu tive a coragem de tomar essa decisão. Uma decisão super difícil de deixar um lugar que estava excelente, voando. Olha, as ações agora estão incríveis da Nestlé. Olha as da GM, tão incríveis também. Olha quanta coisa. O nosso CMO global deu uma palestra essa semana na ANA mostrando como o marketing da GM achou um ângulo mais uma vez ao longo desse legado para seguir evoluindo. Então me dá uma injeção de ânimo muito bacana. Ganhei mais um giro aí de experiência muito legal. Tem 2 aspectos super fortes aqui que você mencionou. A cultura, ela se expressa muito no em várias pontas, né. Ah, então eu vou conversar com um parceiro aqui para entender a percepção do parceiro da relação. A cultura, ela se expressa ali. Eu, como jornalista, é interessante o exemplo que você deu. Eu sempre faço essa análise, né, a postura ali de um C-level, de um executivo versus a cultura da empresa. Então a cultura, ela vai se expressando, né, não tem como. Antes de entrar em mais detalhes, acho que você já fez a nossa imersão aqui no mundo de GM. Você sabe que eu gosto de carro como leigo, né, eu não sou um especialista, mas eu gosto muito desse universo. Mas é um universo que eu, como consumidor, fico bastante ansioso, porque assim, não é mais sobre a quantidade de marcas, mas assim, a quantidade de perfis e modelos e muitos lançamentos. O que está acontecendo? E é bom que você tenha até um olhar fresco dessa indústria. O que está acontecendo nessa indústria, nesse momento? Cara, Pacete, essa é a pergunta e o comentário e a sensação do milhão. Tá acontecendo tudo, tudo. A gente, seres humanos, vamos filosofar um pouco. A gente depende da mobilidade para viver em sociedade. A pandemia provou isso pra gente. Como a gente se sentiu mal com restrições de deslocamento. Então, deslocar essa jornada é extremamente importante pra gente. E essa jornada acontece de várias maneiras. Ela tem uma jornada individual, tem uma jornada em família, tem uma jornada fraterna com amigos, tem uma jornada profissional. Ser mais um grande elemento, como eu falava, um membro da família que permite essa jornada, que permite essa jornada mais confortável, que permite essa jornada mais integrada, mais conectada, mais segura, acima de tudo, é incrível. E começar a discutir que jornada é essa. Eu tive uma das minhas passagens uma oportunidade de viver na micromobilidade. E, de certa forma, no last mile, no ride-hailing ali, no mundo 99 e depois no mundo das bicicletas elétricas, com um propósito até por trás. E aí eu olho agora, que bacana, isso acabou tudo me preparando para. Eu estou falando de eletrificação de novo. Tem uma história de sustentabilidade, um dos vários possíveis ângulos de sustentabilidade dentro da mobilidade. Tem como esse mundo, que dependendo de onde você está no globo, dependendo do país, é uma lógica de mobilidade, é uma lógica de tamanho de carro, de função de carro, de portfólio de produto. Como a gente está aqui no Brasil, é uma outra lógica. Então é poder ter um carro. Cara, a emoção de pessoas que chegam no primeiro carro é impressionante. A gente tem os vídeos das concessionárias para até poder entender quando o carro é um presente, quando o carro é uma compra para começar a trabalhar, para entrar no mercado de trabalho. A gente tem um modelo de aluguel que é, cara, agora eu consigo entrar e fazer, trabalhar numa empresa de mobilidade e ter um carro. Você comprou o seu escritório. É uma lógica. Não, eu comprei um carro um pouco maior porque cabem as malas da minha Aqui família. tem um ponto importante e até define muito, porque a gente sempre teve muito esse estereótipo, né, "Ah não, o brasileiro, a relação do brasileiro com o carro ela é diferente, tal", de fato é diferente, tem vários contextos, mas eu percebo, e até viajando, que a relação do brasileiro com o carro ela não é transacional, ela não é só ponto A, ponto B, é o que você falou, assim, tá muito relacionado à vida, história, momentos, e que do ponto de vista de marketing te abre muita possibilidade, né. Por isso que eu falei, tá acontecendo tudo nesse momento. Acontece a ponderação do eu sigo usando o carro do mesmo jeito que eu usava, eu sigo usando o meio de transporte, é com a pessoa física ou é com um intermediário, grandes frotas que a GM, a Chevrolet e outras marcas faz a grande interação. Aonde está o meu volume, aonde está a minha qualidade, aonde está a minha solução, aonde está a minha emoção, é onde eu tenho que ser razão. Então,
para alguém, para o marketing de produto entender para determinada função das nossas picapes, cara, é importante que elas tenham, e aí a S10, fazendo um jabazinho aqui, ela tem ali uma suspensão extremamente macia. Mas eu não preciso entregar para o pessoal de mineradora uma S10 absurdamente confortável dentro. Eles mesmos falam, cara, me entrega aqui. Porque o que é relevante é esse pacote duro, suave, bacana, bruto, mas muito suave, muito confortável que vocês têm. Não são outros itens. Pô, então eu aprendo com esse núcleo, imagina a quantidade de carros que são transacionados aqui, nossos e das outras montadoras. Quando eu vou para um profissional de mobilidade, é o escritório dele, ele passa o dia inteiro dentro daquele carro. O que a bolha tem que ter para ele ali? Quando eu vou para uma compra pessoal, eu quero carro para o fim de semana, eu quero carro para levar filhos na escola, eu quero carro para fazer um determinado transporte, eu quero carro para tudo. Então ele tem que se apresentar bem num jantar, que eu chegue, numa chegada na casa de um vizinho, ele tem que estar estacionado bonito, imponente na porta da minha casa. Se eu vou lavar ele, né, o brasileiro adora interagir ali com o carro. O que acontece? Ele representa muitas facetas do brasileiro, do argentino, do colombiano, do chileno, do peruano e foi muito legal. Eu tive a oportunidade de já rodar na maioria dos nossos Esses são países. pontos em comum entre os nossos O vizinhos? latino é um apaixonado, né? O latino e o carro é membro da família, apaixonado, amores, ódios em todos os mercados latinos, né? E mundialmente é uma característica, né? Ele permite que a gente vire um pouco super-humano, né? Eu consigo chegar num determinado lugar muito mais rápido com um carro, eu consigo levar mais pessoas, eu consigo ir confortável. E agora eu consigo me conectar de uma forma diferente. A gente pega uma das nossas marcas internacionais, a Cadillac, o sistema de som da Cadillac, eu não vou falar do carro Cadillac, vou falar do sistema de som da Cadillac. Os músicos têm histórias incríveis de músicos que escutam a faixa final deles dentro do Cadillac, porque ele tem som de estúdio. Então, e o carro? Não, o carro a gente já fala daqui a pouco, eu não preciso falar muito do Cadillac como carro, mas essa feature, caramba, quantas pessoas, e aí pega o mundo do marketing, nesse cohort, apaixonados por música, pessoas que já estão e conquistaram e são ali os mavericks, as pessoas que chegaram num determinado ponto. E eu posso ter o luxo pessoal de ter um estúdio que é um Cadillac, que anda e eu escuto a minha música da melhor maneira possível, fazendo a minha viagem, fazendo o meu deslocamento para uma reunião ou fazendo a minha ida para um lugar que eu quero muito. Você começa a mexer com paixões, de novo, não é mais só sobre me locomover confortável e seguro. É todo e qualquer tipo de paixão que pode acontecer ali dentro. Eu sou apaixonado por ter algum compromisso com a sustentabilidade. Então eu tomei a decisão, eu vou para a eletricidade. Estudei, para mim faz sentido. Olha que legal. Mas aí agora eu tenho que ter um aplicativo, eu tenho que estudar onde eu vou recarregar. Eu até a hora que eu entendo, eu falo, peraí, é um combustível como outro qualquer. Muita coisa é mito, os cuidados são outros, né? A forma de eu recarregar o carro é outra, e de eu ler o quanto ele dura é outro. Eu me acostumo com o silêncio, eu me acostumo com a não vibração da história. Então, muita coisa está acontecendo nessa indústria, e a própria indústria está se questionando. O carro, como uma pessoa membro da família, uma entidade membro da família, olha o quanto a gente mudou, os papéis mudaram. O papel da esposa, o papel do marido, o papel do casal, o papel da criança, o papel do carro nesse ecossistema todo e de quem produz carro vem mudando, vem acelerando a contribuição. O consumidor cada vez quer mais. Esse carro tem que ter mais a minha cara. Ele vai viver na minha família, na minha garagem, na frente da minha casa. Tem gente que para dentro da sala da casa. Ele tem que me representar como pessoa, como o que eu acredito, como crença, como cultura. Então, o momento para um marqueteiro é incrível. Do ponto de vista de narrativa e de história e de ponto de conexão, ou seja, rapidamente o que você deu de exemplo aqui só ampliou, né, o número de possibilidades. É infinito. Eu tenho aqui eu tenho uma curiosidade que talvez possa ser até a desconstrução de um mito. Que tem um ponto de verdade, mas, o tempo tá mostrando que talvez não seja bem assim, né. Essa ideia de: eu não tenho eu não possuo mais o carro, mas eu tenho o carro no meu universo, o carro me ajuda". Em outras palavras, a gente sempre ficou muito ali batendo num senso comum: "Ah, não, mas a Gen Z
não vai ter essa relação com a marca, ela só quer ser, né, só quer se locomover e por aí vai. O exemplo que você deu de Cadillac, ele é interessante numa outra proporção, mas isso vale para tudo. A gente precisa desconstruir essa ideia, né, que generalizou: "Ah, então os jovens não querem mais o carro como propriedade, só importa o ponto A para um ponto B", mas me parece que não. Assim, converso com muita Gen Z que tem ainda o carro como um símbolo ali de seja de ascensão, de lifestyle. O que que é nesse ponto específico aqui que está acontecendo? Dado que e aqui não tem a resposta extremamente correta. Acho que todos nós e eu me arrisco a, de novo, vamos filosofar, toda uma indústria, todo consumo vem sendo questionado, né. Para que eu preciso consumir mais uma coisa? Para que eu preciso consumir a primeira coisa desse segmento? Acho que essas são perguntas básicas. E qual a minha função representando esse segmento? Que necessidades, vontades, amores, paixões eu vou satisfazer com o meu produto? Qual é a frequência dessa satisfação? Qual é a função do meu produto nessa jornada, das pessoas? Dentro disso, todas essas facetas, todas essas cordas existem. A gente tem sim. "Pô, eu não preciso mais ter o carro", mas ter no sentido de desembolsar um determinado valor para ter um ativo aqui comigo, que eu tenho que cuidar, que deprecia, que valoriza, tudo mais, mas eu quero consumir esse carro, porque eu quero continuar a me deslocar. Chama carro, chama transporte público, chama ride hailing, chama não sei, mas tem uma bolha indo do ponto A para o ponto B que eu preciso entrar nela, e ela vai me deslocar. Que sensações, o que que eu vou curtir daquilo ali, se que tipo de sensação eu gosto, e aí é natural que a gente faça, né, eu tô fazendo aqui pegando num volante. Você dirige um Chevrolet, tem um DNA Chevrolet ali, tem um tipo de direção que é diferente quando você pega um outro carro, da nossa linha ou dos nossos, frenemies, dos concorrentes, mas da indústria. Então você vai se acostumando com aquilo, a nossa gravatinha ali no volante já evoca, cara, né, Monza, Opala, a gente começa a ter Cadete, a gente tem uma história muito passou pela gente, quem tem 40, 50 anos andou num Chevrolet, E aí chamou tem um um até Chevrolet. porque são anos de comemoração da empresa, tem um fator nostalgia forte, né. Então assim, a tua história tá conectada, né. O meu pai teve, o meu tio me levava. Mas olha que legal, a gente comemorou 100 anos, esse ano segue comemorando 100 anos, agora em 2025, num momento que nostalgia está no mercado. A gente não precisou acelerar e apertar, colocar um pouco mais ali de combustível. Não, vamos falar sobre nostalgia, resgatar a nostalgia para falar de um histórico que a gente tem passado, presente e futuro nos nossos 100 anos. Nostalgia está aí. Stranger Things. A gente acabou de ganhar um Oscar falando de anos anteriores aos atuais. Fernanda Torres fez parte da nossa história falando de experiências dela no Opala. Foi muito bacana isso na campanha do início do ano. Começou antes do boom do filme, porque já está no inconsciente. A gente já está consumindo cores dos tênis que a gente usa, das roupas que a gente usa. Essa coisa do vintage, a gente tem uma linha vintage agora que a gente fez um pouco até para satisfazer os nossos engenheiros internos, um ou outro consumidor. Uau, todo mundo está comentando sobre a linha vintage que começou no Brasil. Ontem a gente teve um call com a Colômbia falando: olha, como os posts têm começado a andar muito, os posts começaram a aparecer na nossa malha sul-americana. E o pessoal tá: quando vai chegar aqui? Quando a gente vai ter os vintages da Colômbia, da Argentina, do Peru? Então, essas barreiras não são novas, mas ali para uma equipe de marketing que você está lançando, eu vou lançar minha inovação local. Eu vou falar aqui de uma cultura de vintage, vou celebrar passado, presente e futuro aqui no Brasil. Não tem jeito, você postou, é do mundo. Se aquilo for legal, ele começa a andar, começa a ser compartilhado, começa a aparecer pelos algoritmos, pelo interesse. Então a nostalgia já existia e a gente teve a sorte, o privilégio de comemorar, de estar comemorando 100 anos, uma série de eventos ao longo do ano, uma série de novas séries de carro, novas apresentações, features novas. A gente celebrou 1 milhão de carros conectados no ano dos 100 anos. Olha que legal.
Pô, o que é carro conectado? A GM já há muito tempo é um ponto de conexão. Quando não era tão fácil o acesso à conexão, os carros da GM, através do OnStar, já te conectavam em lugares diferentes. Imagina um carro conectado hoje, a quantidade de dados que, a partir de um opt-in, a gente pode coletar para fazer melhores serviços, para comprar melhor mídia, para ser mais eficiente. Então, num ano de vintage, cara, eu sou um carro super conectado. Agora eu vou pro lado da diplomacia, que você precisa ter internamente. E aí é uma curiosidade da tua cozinha ali, porque, esse movimento que você traz aqui para o marketing, enfim, é muito interessante e tal, mas me parece que você tem, ao mesmo tempo, um desafio de, né, você amplia o portfólio e você começa a ter uma movimentação que começa ali de um movimento cultural, de um entretenimento, de um IP, a gente vai falar de Caramelo, e aí você tem que levar isso para tua linha de produção, né. Fazer uma edição especial com a cor, caramelo, você vai ter que falar ali com a tua fábrica e, em tese, para quem está de fora, uma fábrica, de uma montadora é algo extremamente complexo. Como que é? Me explica isso. Da ponta aqui, né, super tudo que você trouxe aqui, né, de inspiracional e tal, para chegar para uma fábrica e falar: "Olha, agora a gente vai ter aqui uma cor específica, time de design. Olha só, a gente vai ter que entender aqui de quantos mil caramelos? 22, 20, mais de 20 22 mil, mil cores. 22 mil cores. Me conta isso." Cara, aqui é ciência de foguete. Não vou te falar, não é ciência de foguete, é ciência de foguete. O time da engenharia é absurdo. Assim, a complexidade feita, executada de forma simples, que é entrar uma chapa de metal e você vê um carro saindo do outro lado com metros e metros de chicote elétrico, com tecnologia de compras chegando. Então, é incrível essa lógica. E é muito característico, de novo, cada família, cada montadora tem a sua forma, a sua cultura. É impressionante como nós somos orgulhosos e temos que ser orgulhosos de como o balé ali, a dança da fábrica acontece junto com compras, junto com finanças, junto com todas as possibilidades. Imagina que um carro hoje é um coletivo de peças que vem de muitos lugares com determinadas partes proprietárias de quem é aquela família montadora. Então, você está certíssimo, é extremamente complexo. A gente tem que conhecer e está muito próximo, por isso que não dá mais para ser. E não só, a mesma coisa se aplica para um leite em pó, a mesma coisa se aplica para um chocolate, a mesma coisa se aplica para um protetor solar ou para um hidratante, né? As fábricas, a ciência é muito importante para que o produto possa chegar, para que o produto possa durar mais, para que o produto possa atender todas as vontades do consumidor. Então não dá mais só para ter uma ideia legal e reclamar. Ah, mas a fábrica não me acompanha, o procurement não compra rápido, o financeiro não tem dinheiro. A minha ideia era linda. Não. Você tem que conhecer o máximo possível, até onde dá, e confiar no time do outro lado que eles estão fazendo o melhor possível e ter essa relação para falar: tivemos essa ideia, existe essa possibilidade no mercado. O caramelo já estava pronto. A gente conversou com a Netflix, nós já éramos parceiros da Netflix em mídia, que é a primeira base ali da relação. Vamos começar a discutir um IP existente? Vamos subir e começar a discutir IPs novos onde a gente cocria? Nesse caso, olha, tem um existente, faz sentido? Cara, faz super sentido. A gente tem um filme aqui onde a gente fala que a gente melhorou onde mais importa, que é o cuidado com a família, e a gente reconhece que um caramelo faz parte da família, e o nosso OnStar ajuda ali naquela história publicitária que a gente criou a ele ser identificado. O filme de lançamento da Tracker falava disso. E a gente olhou e falou: tem aqui um movimento cultural que faz sentido pra gente. Tem uma homenagem ao caramelo, tem um filme que vai acontecer e a gente aposta que esse filme vai ser um sucesso. A gente imaginou nacional, a gente não imaginou essa loucura de ter caramelo em coreano, caramelo em espanhol, caramelo em inglês, caramelo E aqui é um grande mérito da Netflix nesse sentido, né, aí é um olhar do IP como negócio escalável e global. O filme, se você assistir o filme, você capta isso, né. Esse filme foi feito pra Ele é muito cuidadoso, a forma do conteúdo é muito cuidadosa e isso é mérito de um time incrível da Netflix, do cuidado da relação comercial com grandes parceiros que também se abrem até essa relação cuidadosa e escutar
limites e possibilidades para poder construir uma história maior, mas sim, em determinado momento você vê, eu quero essa propriedade intelectual, quero estar junto dela, quero fazer meu pacote de mídia, eu tenho um conteúdo proprietário que faz sentido, não vou precisar desenvolver nada novo, aí vem o ponto, eu só vou veicular o filme que eu já tenho em torno desse conteúdo? Netflix, você é uma grande produtora de conteúdo, tem mais? Agência criativa, tem mais? E aí os dois vão, fazem a mágica deles e voltam, tem muito mais. Até onde você consegue ir? Pô, isso aqui tem que ter verdade. Se a gente vai fazer, vai falar do Caramelo, tem toda uma história de adoção que é muito próxima a esse mundo. Vamos achar mais um parceiro? Instituto Caramelo, faz sentido para você estar com a gente? Faz sentido, a gente até poderia ter benefícios numa parceria, a gente precisa levar os cachorros, entregar. Opa, então vamos entregar. Doação faz sentido? Vamos leiloar um carro. Cara, e olha essa história criativa aqui de vamos pedir para todo mundo mandar foto? Até aí eu tô básico. Ah, todo mundo manda foto de caramelo, que legal. Aí vem um grupo, uma ideia maluca de e se a gente misturar essas cores e achar a caramelo da história Esse insight ele aparece no meio do processo. durante o processo? Ele quando vocês começaram, vocês não tinham ele já desenhado. Tudo o que dá para fazer? Dá para receber foto, dá para engajar as pessoas, dá para ir para rede social. Até aí, caramelo com baunilha. Muito numa camada. Caramelo com baunilha. Quem me conhece vai saber da história da baunilha. No meio disso, a gente vai provocando. Não, mas eu quero mais. Não, tá bacana, a gente vai fazer, mas eu preciso de mais. Gui Arruda, que montou toda essa história, eu cheguei há pouco tempo. Já vinha montada pelo Gui, pelo time e tudo mais. Mas pessoal, deixa eu ajudar, vamos mais. O que pode ser maior aqui? O que pode ser mais legal? E aí vem das rodadas criativas, das conversas estratégicas. Tá bom, não é só um concurso ou uma visibilidade de fotos. Mas não é para alguém. Até teve um momento, e isso foi muito legal, é tão relevante o que está sendo feito em conjunto. Netflix, Instituto Caramelo, nós, todos os apaixonados por cachorro, que veio, mas eu achei que eu ia ganhar um carro zero, que o concurso era para ganhar um carro zero. Ouvi esses comentários. Em determinado momento, o lover mata questionamento ou hater, né? Falei, não, mas é muito mais legal. É a doação para o Instituto. Um carro que é valorizado, valor tabela, R$170 mil, já tem um lance de R$253 mil. Só uma dúvida aqui para quem está acompanhando a gente. São edições limitadas. Só o desfecho disso, né? Essa tracker que tem essa cor específica. Uma tracker. É uma tracker. Uma tracker. Por isso que ela é tão valiosa. É uma tracker para ser leiloada e quem está comprando essa tracker ganha uma tracker pagando, mas ela está doando. Hoje, o lance atual, não estou atualizado hoje, mas até ontem, o último lance, R$253 mil de uma tracker que vale 170 por qualquer cor que você escolha. A Caramelo, para 100% de doação para o Instituto Caramelo, não tem preço. Então só vai existir uma tracker Caramelo. Hoje, as pessoas já estão pedindo. Dado que você desenvolveu a cor, e aí a cor que você me perguntou, baixa todos os caramelos, joga lá numa máquina em parceria e a gente tem uma história com a Adobe. Você joga dentro de um sistema Adobe, ele coleta todo mundo e vamos lá, vamos brincar de paleta de cores. Eu tenho essa cor. Ainda bem, nós temos muito acesso a desenvolvimento de tintas e de cores automotivas. A história vem sendo desenvolvida para poder entregar um carro pintado. É um carro de verdade. Tem o pedaço publicitário para poder gravar a tempo para fazer tudo. O carro Caramelo entregue da cor feita, desenvolvida, mistura todas as cores, joga aqui, usa a tecnologia para poder conseguir chegar na cor final, usa a tecnologia para poder fazer a descomposição ali daquela cor e chegar no como eu chego numa tinta automotiva mais próxima ou fiel àquela cor caramelo, suco de 22 mil fotinhos incríveis de caramelos e um carro vai ser entregue para essa doação. Muita gente está pedindo para essa cor virar uma cor de linha. Agora a gente vai ganhar mais um sócio. Quem levar no final, eu vou ter que perguntar, tudo bem? Faz sentido ter uma outra história de linha que também doe numa outro negócio? Se a pessoa falar não, é não. Porque ela topou essa lógica de um carro desenvolvido,
A cor, todo mundo vai olhar, a gente está captando tudo para ter making off e tudo mais. E um dinheiro incrível para o Instituto Caramelo, que é um parceiraço. E começa a virar uma corrente do bem. A gente é patrocinador da NASCAR, NASCAR Brasil. O Carlos Cole ligou pra gente. Adorei essa história do caramelo. A gente aqui tem as bolhas do Camaro correndo na NASCAR. Próximas etapas eu vou doar um pedaço da bilheteria, vou fazer uma atividade aqui, eu vou doar para esse instituto. Liga para o Instituto Caramelo, entre em contato com eles. Postamos essa semana. NASCAR apoiando a história do caramelo. Volta lá no início, quando você estava falando um pouco de o quanto que extrapola, né? Você começou ali um olhar, como você falou, um pouco mais básico, Podia ter sido um mas post, Pacete. podia ter sido um post. Podia ter sido um post. E podia ser só muito ali na camada do conteúdo da rede social e virou uma conversa que saiu do controle no bom sentido, né? Que é como tem que ser. Extrapolou a bolha. Deu frio na barriga. Numa hora falou, mas e aí? Aquele frio da barriga é um projeto de mídia com possibilidade de post, com uma parceria com um conteúdo legal que é pertinente pra gente, porque a gente tem o filme que fala sobre isso, a nossa campanha falou sobre isso. Eu não tô entrando de forma oportunista, eu já falei sobre isso aqui. Vamos amplificar. Baunilha do marketing sei lá quanto, .0, vamos fazer um marketing legal. Na hora que esses astros se alinham e todo mundo começa a ver na performance, no monitoramento, que tudo vai andando, vamos colocar mais combustível, vamos fazer mais um pouco, vamos gerar mais uma rodada, vamos compartilhar com todo mundo. No evento, essa semana, da Netflix, o Amendoim, que é o astro da história, Tava lá. foi lá com a bandaninha dele. Todo mundo tá orgulhoso da história. Extrapolou no bom sentido aquela coisa do coloca a bandana porque tá em contrato. Não tá em contrato. É a celebridade da noite subindo ali com, cara, olha que bacana isso aqui, olha como dá para ter uma campanha com propósito, que gera barulho, que gera pessoas dessa comunidade de amantes, pessoas que gostam, se veem afins ali do mundo pet, de todo o dilema de adoção de cachorro e tudo mais. Que bacana Chevrolet, que bacana Instituto Caramelo, que bacana Netflix levantar essa onda. Então é uma tempestade perfeita num dos melhores sentidos. É você estar no lugar certo, com a preparação certa. Não ter ficado tímido segura só no post e na mídia que tá bom. Segura na baunilha. Você sabe que nessa temporada aqui eu já falei com Coca-Cola, eu falei com a própria Nestlé, falei com o Nubank, e são marcas que, guardadas as proporções, estão nesses territórios, né, da propriedade intelectual, do mundo da cultura pop ali, e é interessante como você tem ali os cases são absolutamente diferentes em termos de dinâmica, mas você tem ali uma conversa que junta comunidade, que junta a verdade, mas que tem ali no centro algo que você precisa respeitar muito, né? Seja um personagem, seja uma história, ou seja até uma causa aqui. Isso é muito legal. A gravata, assim como todos os códigos visuais e as propriedades das marcas que você mencionou, que eu já trabalhei junto em parceria com algumas delas, mas a gravata da Chevrolet, a cara, os produtos da GM, de novo, são das famílias de muitas pessoas. Não pode brincar. Não posso errar. A responsabilidade é muito grande e muito multifacetado, né? Cada carro sai com uma personalidade que a gente constrói com a característica do motor, de dirigibilidade, vem esse DNA no Chevrolet, que tem um jeito ali. Chevrolet é o sobrenome de um piloto. É como se a empresa chamasse Senna, Schumacher, Fangio. É um piloto, Chevrolet. Então ela tem um DNA bravinho ali, ela tem uma história que você sente na dirigibilidade, no conforto, na segurança. Ela tem uma determinada ousadia e com uma segunda camada de quem é fazedor. A gente chama que é o doer de uma marca internacional. Então, você não tem o carro só para passear e para mostrar. Você faz coisas com aquele carro, você vive com aquele carro. Então, esse compromisso é um dos crivos e uma das necessidades que a gente tem que passar ali num primeiro checklist, numa lista de, cara, eu estou honrando esse legado, eu estou honrando os mais de 3 milhões de proprietários do Onix, eu estou honrando todo mundo do agro que vai para uma Silverado ou para uma S10 como opção. Tem celebridade postando, celebridade que o preço é impagável. Pô, cara, olha o meu carro novo. E é uma Silverado lindaça ali, bacana, e a gente, cara, olha que legal quem fez. Não, é extremamente espontâneo, porque tem um amor
por aquele. A Silverado é uma preciosidade, né? Ela é maravilhosa. Então, as pessoas falam, olha o que chegou na minha garagem, olha o que chegou na minha casa. Vou andar de Silverado. Quando a gente fala da Blazer elétrica agora, nossa, ela é um... Caramba! Assim, cada uau desses tem que ser muito respeitado e a gente tem que tomar muito cuidado para que as pessoas se vejam na nossa comunicação, na nossa rede de distribuidores, que é aí pilotada por donos apaixonados pela Chevrolet. A gente tem muitos sócios, a camada do sócios internos, que são as áreas, a camada de todos os consumidores que pegam essa nossa história e começam a construir histórias novas, que montam a percepção, e essa camada necessária dos distribuidores. Você só chega através dos concessionários nos carros. É uma experiência. Um feirão de fábrica, cara, é você ver no olho das crianças, das pessoas. É um evento. E isso faz toda a diferença, assim, né? Quando você. E eu testo muito isso, né? Eu levo essa relação com a marca e no atendimento ali, se ela não tá redonda, né? E considerando, a gente tá falando assim de uma camada complexa, né? Os grupos concessionários, assim como guardadas as proporções dos corretores para os seguros, eles estão ali numa importância muito grande em termos de Sócios, representar a marca, né? Então. totalmente sócios. Cara, o nosso tempo acabou, mas eu tenho uma boa notícia. Você percebeu que a gente não falou de inteligência artificial em nenhum minuto aqui? A- 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 Olha que legal. Isso é. Mas estava no meio de Tava no boa meio, parte do que cara. a gente fez. E isso é muito legal, porque. E a gente não ficou muito em eletrificação. Eu acho que tem um lado aqui interessante da nossa conversa que mostra o quanto que esse segmento, às vezes ele vai virando um pouquinho mais técnico, mas o quanto ele tá relacionado ao humano. E eu vou te dar um exemplo aqui que desconstrói aquele mito que eu tava falando. Eu tenho um sobrinho de 25 e tenho um sobrinho de 6 anos. Eu converso de carro com os dois são apaixonados, e o de 6 anos, essa semana, falou, a mãe dele trocou de carro, e era um Chevrolet, e ele falou assim, eu gostava mais do outro, viu, e não sei o quê, 6 anos, então É é muito louco. muito E interessante. eu ia te dar um exemplo, ia te interromper, e é verdade, a gente acabou não falando, mas falando da nossa rede de concessionárias, para tomar a decisão, puxando um dos nossos outros temas aqui, na parte da minha busca do que olham para a empresa, eu falei, mas o que a pessoa está reclamando ou falando bem da empresa? Eu pedi para um dos meus agentes de AI, eu tenho 3, falei, olha, dá uma checada nos comentários positivos e negativos da GM versus as outras, reclamações e tudo mais, e aí ele buscou tudo que é publicado e voltou. Cara, vantagens da GM é a melhor rede de concessionários, dito pelos comentários positivos. Ele trouxe ali oportunidades, que são uma delícia de trabalhar nas oportunidades, mas eu falei, cara, olha que bacana, ponto positivo. Eu tenho nos pontos de contato, e aí onde, no lugar certo, do jeito certo, na hora certa, com a pessoa certa, com a mensagem certa, toda essa história que a gente fala, cara, eu tenho aqui mais de 600 pontos de contato de parceiros que são extremamente bem avaliados. E eu só consegui fazer essa análise porque eu tenho um agente ali E como você olhando. falou, né, a concessionária ela é experiência, ela é ponto de contato, ela é mídia, ela é É a tudo. extensão da nossa casa. É muito legal. Gustavo Aguiar, CMO da GM América do Sul. Eu não foi diferente do que eu imaginava, assim, a dificuldade de terminar o nosso papo. Ficou muita coisa assim pra gente tratar. Queria te agradecer. E fica claro que eu acho que em vários momentos fica claro aqui que tá tudo muito conectado, né? A gente usa muita palavra ecossistema aqui. É sobre a tua interlocução ali internamente com a fábrica, com todos os seus pares, com a rede de concessionários, com as comunidades, com os parceiros. É muito mais complexo, mas tem um lado interessante aqui, divertido, né? Boa sorte! Cara, obrigado. E eu falo sobre emoção, experiência e como a gente amplifica tudo isso, e essa amplificação vira conversão. O caso do caramelo, o caso que você comentou dos seus sobrinhos, é isso. É uma emoção que gera ou aparece numa determinada experiência e isso vira um comentário, isso vira uma compra, isso vira uma reclamação. Então, a interconexão tá aí. E é uma delícia falar e viver isso. Obrigado pelo espaço, obrigado pelo Valeu, tempo. Gus. E deixa um próximo episódio para falar do Spark aqui, que é o meu preferido. Pessoal, esse foi um papo super legal aqui com o Gustavo Aguiar, CMO América do Sul, para a GM, falando de negócios, tecnologia, mas principalmente aqui do núcleo do que é o marketing, a comunicação, comunidade e por aí vai. Você que está chegando agora, a gente tem uma série aqui para você maratonar de conteúdos relacionados a esse universo tão legal. E você que está aqui com a gente, até o próximo episódio. Muito obrigado pela presença.